Jaime, palavra contigo. Oi, Jane. Ô, pessoal, boa noite. É, exatamente dentro dessa linha que vocês estão seguindo aí, eu peguei esse livrinho também, que é o que eu tenho aqui. Eu acho que é que você até elogiou. Eu também acho que é um bom livro. Se a gente fizer essa tradução, em geral eu vejo que ele considera sempre, ele trata o eu como Atma, assim, quer dizer, trata o eu com letra maiúscula quando se refere a Atma. Mas a gente tem que ter uma leitura realmente cuidadosa. Então, mas ele é um bom guia. Eu não sabia que ele tinha só fragmentos. Eu imaginava porque esses outros Upanishads eles são muito extensos, esses mais antigos, né? Mas o que eu achei, assim, dentro, inclusive aí que o Walter fez umas considerações que são assim muito pertinentes, mas eu achei aqui naquela abertura do Chandogya desse livro, que ele fala o seguinte: Brahma é tudo. Quer dizer, quando você diz isso, ou seja, só existe Brahma. No fundo, ele está dizendo isso. De Brahma surgem as aparências, as sensações, os desejos e as ações. Porém, tudo isso não passa de nome e forma. Aí ele fez uma referência a Patanjali, né? Que de fato é isso. O que são nomes e formas? São movimentos da mente. É uma maneira que nós temos, vamos dizer assim, no mundo relativo, da gente vivê-lo, né? Mas isso é restrito, isso é limitado, isso não faz parte, apesar de Brahman conter isso, mas isso não é Brahma. Brahma é muito maior, não é? Muito mais, digamos assim. Para conhecer Brahma, conhecer aí também a gente entender, né? Olha aqui, temos de vivenciar a identidade entre Brahma e o Atman, ou Brahma morando dentro do lótus do coração. Essa melhor referência que se faz, porque fica difícil falar. O que é, então? Isso, no fundo, somos isso, né? Somos isso. Somente fazendo assim, pode o homem escapar da dor e da morte e se tornar uno com a essência sutil que está além de todo o conhecimento. Ele chama de essência sutil, é exatamente essa natureza Brahma, que é denominado como Atma, que em nós, mas não é nós, é em nós. Nós somos o PAD disso aí. Nós somos Atma. É nesse sentido, eu entendi assim, e achei que assim, é pertinente isso que ele falou, porque por que se faz a diferença, né? Que foi a primeira pergunta que ele fez entre Brahma e Atma. É porque Atma é a maneira de você dizer que a consciência trabalhando Brahma, o próprio Brahma nos guiando aqui. Bom, eu acho que me alonguei, é só isso. Eu acho, não sei se vocês concordam, mas assim, cada um de nós, quando tenta expressar isso em palavras, de certa forma, está tentando ajudar a que a gente possa ter a nossa melhor compreensão disso, que não vai ser colocada em palavras, mas vai nos aproximando disso. Concordo, Jaime, de certa forma, a gente pode dizer que Atman é a expressão de Brahman por meio do Upad, que sou eu, porque eu, como Upad, sou dual em relação a outros Upads. Mas Atman em mim é a presença desse Brahman que não é separável, que não é separado. Acho muito interessante. Outra coisa que eu digo, o PAD, eu não sei se o pessoal está assim familiarizado com o Desculpa. termo, né? Eu também falei, mas é bom esclarecer. Obrigada, Jaime. O PAD, a tradição indiana chama o envoltório, o veículo, né? A tradução mais literal seria veículo, mas é aquele container onde as suas características estão expressas neste container, né? Seria o envoltório, o meio, o veículo da sua manifestação. E aí tem vários níveis de UPAD, né? Mas esse conjunto que é aquilo que a gente identifica como tendo as características daquilo que a gente identifica como eu.
Obrigada, Jaime, muito bom. Yara, tem duas colocações aqui depois que eu quero ler do chat. Eu só esqueci, na minha outra intervenção, de falar, porque depois acabou aparecendo as perguntas, né? Onde que tem uma tradução em português boa, etc. E a Mazé até trouxe ali, né? No outro livro do Alberto, que ele fala sobre os rishis, tem um capítulo só sobre os Upanishads, e ali ele tem passagens, né, extratos de vários Upanishads, e tem um capítulo só do Maitreya Upanishad. Então, eu também recomendo estudar ali para dar uma aprofundada. Ele começa explicando cada Upanishad, e depois ele traz extratos, bem interessante. E o Maitreya Upanishad é muito lindo, Eu me lembro que eu fiz uma apresentação sobre ele no lançamento do livro. Eu disse para o Alberto, não, esse aqui sou eu que vou apresentar. É muito lindo. A Irenice postou aqui no chat o seguinte: a Vidya, tão presente em nossa vida, não sei se na de vocês, mas eu e a Irenice concordamos que na nossa vida a Vidya está bem presente. Mas um dia a gente resolve isso, vamos fora do tempo e do espaço, vamos tentando decidir, resolver isso aos poucos. A Vidya, tão presente em nossa vida, é a raiz de todos os problemas, conflitos e, consequentemente, do sofrimento. Só a partir de uma experiência na caverna do coração e a experiência da unidade que entendo como a não dualidade. Sim, o ingresso na caverna do coração supostamente é uma tentativa de explicar você sair dessa dualidade, porque a caverna do coração é como o portal para o encontro, o desvelar desse Brahman em nós, que se chama em nós Atman. Segue a Irenice. Com estudo, reflexão, meditação e vivência, é possível perceber ou saborear, ela coloca, o Atman em todas as coisas e seres na manifestação que é Brahman, né? Esse conjunto todo. Quando conseguirmos essa condição, mesmo que de forma incipiente, os conflitos cessarão ou se dissolverão gradativamente, né? Ou de pronto. Aí, possivelmente, estaremos vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. A própria vida, né? A vida viva. Muito bom. Eu tinha visto alguém se mexendo aqui, chamando... Oh, a Ismênia queria comentar sobre o Chandogya. Então, a minha mãe, naquela hora que eu levantei a mão, eu ia falar de uma passagem do Chandogya que eu acho muito bonita. Porque ele é muito grande aqui, não dá para falar, né? Eu vou resumir aqui um pedaço que eu mais achei interessante e bem bonito. É que o filho, o Svetaketu, o pai dele Yajnavalkya. A Yajnavalkya, né? O pai Yajnavalkya, o pai de Svetaketu. Quando ele tinha 12 anos de idade, o pai dele levou ele para um ashram de um guru, para que ele fosse instruído. Então, ele tem várias conversas com o pai pergunta sobre o que ele aprendeu, e tem uma dessas que o pai dele, ele fala sobre esse ser verdadeiro, essa fonte sutil do mundo, é a alma de tudo, essa é a verdade, esse é o ser, tu és isso, o Svetaketu. Então, o pai dele pergunta para ele, a fim de instruir o filho, pede para ele trazer uma fruta de uma figueira da Índia que estava ali perto. Ele trouxe a fruta que estava caída no chão. O pai pede para ele cortar em 2 pedaços.
Ele então pergunta: Svetaketu, o que você encontra cortando a fruta em 2 pedaços? Svetaketu responde que vem inúmeras sementinhas. O pai diz: pegue uma dessas sementes e quebre-a. Svetaketu faz o que o pai dele lhe pede. Quando ele quebra uma das sementinhas, o pai pergunta ao filho: Svetaketu, o que você encontra cortando essa sementinha em 2? Ele responde: não há absolutamente nada ali, Senhor. Nada vejo, venerável Senhor. O pai diz ao filho: meu filho, disso que tu chamas nada, surge essa figueira. Acredita-me, meu filho, o espírito de todo o universo é uma essência sutil e intangível. Aquilo é realidade. Isso é Atman. Aquilo és tu. E o Upanishad Chandogya fala que do nada como a fonte de todas as coisas, e da não existência como a fonte de toda a existência. Como pode ser? Numa parte anterior dessa sessão, o pai havia dito como o não ser pode ser a fonte de todas as coisas, como o nada pode dar nascimento a todas as coisas. E, contudo, aqui ele leva Svetaketu àquele mesmo ponto onde indica que é do nada que surgem todas as coisas. Não há contradição entre as duas adorações? Há e não há. Afirmamos acima que o ser e o não ser deveriam ser descritos como o ser sem atributos e o ser com atributos. É essa passagem que eu queria compartilhar aqui com vocês. Muito obrigada, Ismênia. É do Chandogya. E vejam que bonito. Ao abrir a semente tem nada, mas é desse nada que surge a figueira com todos os seus frutos e toda a sua manifestação. Lindíssimo. Nós já chegamos no nosso horário e eu queria convidar vocês para, mantendo em mente essa imagem que a Ismênia gentilmente nos trouxe, a gente fechar a nossa reunião. Fechar a nossa reunião com essa imagem da semente que gera a árvore, que gera os frutos, e por sua vez, dentro deles continua este nada que é tudo, que a tudo gera e continua sendo nada. Que é uma tentativa de traduzir a ideia de Brahman e de Atman em cada um de nós.